A porta do salão de beleza se abriu e uma jovem vestida modestamente chamada Eduarda entrou. A recepcionista, Quitéria, revirou os olhos, mostrando que estava desgostosa com a visitante. Mesmo assim, a jovem se aproximou da mesa e a funcionária do salão teve que colocar o telefone de lado. "Você tem um horário marcado?", perguntou ela por questão de formalidade, olhando no registro. Não havia muitos clientes agendados com antecedência e a recepcionista tinha certeza de que essa jovem, aparentemente sem muita renda, não tinha nenhum agendamento. "Não é possível fazer sem um horário marcado?", perguntou a cliente, olhando para a única cadeira vazia. "Só temos 2 cabeleireiros trabalhando hoje", respondeu a recepcionista, descontente. "Você pode ver que todos estão ocupados. Se você tiver tempo, pode esperar até que alguém esteja livre." Eduarda notou que um dos cabeleireiros já havia terminado de cortar e estilizar o cabelo de uma cliente. Parecia que ela não teria que esperar muito. E se eles ofereceram para esperar, isso significava que o próximo cliente não chegaria por um bom tempo. A mulher disse que esperaria e a recepcionista deu de ombros e voltou ao telefone sem sequer oferecer um lugar para a visitante se sentar, sorrindo para si mesma. Eduarda foi para um sofá macio e se acomodou nele, notando outro rosto insatisfeito na recepcionista. Ela fingiu não perceber, embora a atitude pouco acolhedora tenha deixado uma impressão desagradável. Mas ela não tinha intenção de recusar os serviços do salão. Logo, o cabeleireiro terminou de trabalhar com um dos clientes. A recepcionista imediatamente se levantou da sua cadeira, sorrindo amplamente, e começou a elogiar a mulher bem vestida. A mulher pagou, deixando uma generosa gorjeta, e saiu do salão. Eduarda olhou ansiosamente para a cabeleireira que já estava terminando e arrumando seu espaço de trabalho. Estranho, geralmente essa seria uma oportunidade para a administradora oferecer à mulher que esperava, por exemplo, para tirar o casaco, já que o lugar estava vago. Mas as cabeleireiras, depois de limparem, saíram da sala e ninguém prestou atenção em Eduarda. 10 minutos depois, a segunda cabeleireira terminou o penteado de outro cliente e saiu, após a primeira, para o escritório dos fundos. Eduarda olhou para o relógio. Ela propositalmente escolheu um horário após o intervalo do almoço, mas parecia que o horário de trabalho aqui era organizado de forma diferente. Depois de mais 10 minutos, a jovem não aguentou mais e perguntou quando iriam cuidar dela. "Você não vê que estamos em intervalo?", rosnou a administradora irritada. "Os cabeleireiros ficam em pé o dia todo. Eles também precisam descansar. Eles vão terminar o chá e cuidar de você." A administradora virou-se com um olhar como se tivesse sido interrompida de uma questão vital, e pensou para si mesma que essa cliente não veio ao lugar certo. Seria necessário anunciar os preços, mas a mulher decidiu não se incomodar. E então foi ver como a visitante se sairia, se não tivesse dinheiro suficiente para pagar pelo corte de cabelo. A recepcionista ocasionalmente olhava discretamente para a mulher que esperava, jovem, mas com pouca maquiagem e cabelo desleixado. Roupa sem marca. Se ela se maquiasse e se vestisse um pouco mais decentemente, a atitude seria diferente imediatamente. O peso estava começando a irritar Eduarda. Ela notou a máquina de café e decidiu que, como os cabeleireiros estavam em intervalo, por que não aproveitar para beber uma bebida quente? Claro, em bons salões, geralmente o administrador oferece a bebida aos visitantes. Mas aqui parece ser diferente. Como há copos descartáveis, significa que é para visitantes. A jovem se levantou e foi até a máquina, mas foi interrompida pelo grito da recepcionista. Ela declarou que o café era apenas para clientes regulares, e continuou resmungando sobre a falta de maneiras de algumas mulheres que se comportam como se estivessem em casa. Eduarda encolheu os ombros e sentou-se no sofá. Pelo menos não é proibido sentar, ela pensou. O salão certamente parece decente, mas a equipe está tratando de uma maneira humilhante.
Logo depois, uma senhora com uma quantidade excessivamente grande de joias de ouro e um casaco de pele entrou no salão. A recepcionista sorriu calorosamente e se levantou para recebê-la. Eduarda se sentiu triste. É necessário usar um casaco de pele feito de animais mortos e 1 quilo de ouro para ser tratado bem? Eduarda pensou que essa visitante também teria que esperar, mas ambos os cabeleireiros imediatamente saíram da sala dos fundos. A senhora foi imediatamente sentada em uma cadeira. Eduarda estava prestes a abrir a boca para perguntar sobre seu destino. Mas então o terceiro cabeleireiro saiu e uma voz rouca perguntou se alguém estava lá para ela. A recepcionista, descuidadamente, acenou para Eduarda. A cabeleireira parecia nervosa e desajeitada. Ela continuou puxando o cabelo de Eduarda enquanto cortava, mas pediu desculpas imediatamente. Eduarda decidiu fazer a mulher falar e perguntar como ela estava trabalhando lá. Ela só ouviu reclamações em resposta. Poucas pessoas decentes vinham aqui. O salário era pequeno e ela só podia comprar roupas de marca com desconto e em coleções antigas. Eduarda disse que nem todo mundo pode comprar roupas de marca, mas a cabeleireira apenas riu. Essa é a mentalidade dos mendigos. E se você não pode se dar ao luxo de viver em condições humanas normais, não deve ser admirado. Eduarda ficou em silêncio porque, como qualquer outra pessoa, ela se sentiu desconfortável sendo chamada de mendiga, literalmente, na sua cara. E a cabeleireira, empolgada com a conversa, começou a contar como às vezes tinham sorte e conseguiram enganar pessoas com pouca experiência, e fazê-las pagar por todo tipo de massagens e géis, e como foram capazes de aumentar o preço várias vezes. Mas você pode perder um cliente assim. Eduarda se perguntou, não há muito a perder. Não sinto pena deles. A cabeleireira riu. Então, quem é um bom cliente? Perguntou Eduarda. Bem, eles são como aquela senhora ali, sussurrou a cabeleireira e apontou para a cadeira ao lado. Eduarda observou no espelho enquanto os dois cabeleireiros trabalhavam na segunda cliente. Sobre um vaso rarificado. A cabeleireira, mais uma vez, puxou o cabelo de Eduarda. Me desculpe, minhas mãos estão um pouco trêmulas. Ontem, fui a um bar até tarde com uma amiga. Eu não a vi há muito tempo. Você não tem dinheiro suficiente de qualquer maneira para um bom cabeleireiro. Você terá que esperar mais meia hora até que outro esteja livre. Eles já têm clientes suficientes. Eduarda ficou chocada com a revelação da cabeleireira. Mas vendo a confusão da cliente, ela se apressou em justificar que era uma boa especialista, mas que hoje estava tendo um dia ruim. Enquanto isso, a porta abriu e um homem entrou. Ele estava vestido modestamente, mas de repente todos os funcionários ficaram frenéticos. A administradora rapidamente deixou de lado o telefone, pulou em direção ao homem e sorriu amplamente. Os estilistas ao redor do cliente rico se apressaram ainda mais. Os cabeleireiros de Eduarda pararam de falar e começaram a escovar o cabelo dela muito delicadamente. O homem estava conversando com a recepcionista sobre algo, e a cabeleireira sussurrou para Eduarda que o homem que havia chegado era o proprietário. O proprietário olhou ao redor, confuso quando viu Eduarda. Ele sorriu afavelmente e perguntou: por que você gosta tanto daqui, filha? Houve silêncio no salão de beleza. Todos os funcionários arregalaram os olhos. E a cabeleireira de Eduarda, parece que quase teve um ataque cardíaco. Ela ficou toda branca, olhando para seus clientes no espelho. A recepcionista correu com desculpas e garantias verbais de que a jovem estava sendo atendida pelos melhores cabeleireiros. Eduarda era na verdade a filha do proprietário. Seu pai ia viajar para outro país por um longo período de tempo e decidiu deixar o negócio para sua filha. A jovem nunca tinha se envolvido com esse tipo de negócio antes. Ela era uma dona de casa que criava uma criança.
No entanto, ela levou a sério a responsabilidade que seu pai lhe deu e queria ver como as coisas funcionavam por dentro. E como acabou descobrindo, não foi em vão. Ela ficou profundamente perturbada com a maneira como os funcionários do salão tratavam os clientes. O salão não era barato. Havia salários altos e nem todos os clientes tinham direito a café. Esse flagrante do modo de tratar os clientes e de beberem chá enquanto deixavam os clientes esperando era completamente inaceitável. Eduarda assumiu o salão de beleza e teve que fazer muitas mudanças, começando pela atitude dos funcionários com cada cliente. Ela introduziu descontos para idosos estudantes e organizou sessões gratuitas de corte de cabelo para os menos afortunados. A administradora se demitiu imediatamente e a equipe de cabeleireiros também passou por mudanças. A popularidade do salão cresceu e o número de clientes aumentou. E o mais importante, agora todas as pessoas, independentemente da roupa que usam, são bem-vindas aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!